Olá, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Quem está falando é o professor Claudinei. Vamos resolver as atividades de física do segundo ano, as atividades do PET, Plano de Estudo Tutorado. Vamos resolver as atividades da semana 3 e semana 4, do volume 3 do PET. A primeira atividade fala que um corpo oscila preso a uma mola. A constante da mola é 150 newtons por metro. Ele está em movimento harmônico, ou seja, o movimento harmônico ele vai da posição de máxima e volta para a posição de máxima. Ele vai tendo um movimento harmônico, vai oscilando de um ponto ao outro. Ele completa a sua vibração indo e voltando do ponto de máximo de distância ao percorrer 10 centímetros, sendo a metade da distância seu ponto de equilíbrio. Defina nesse movimento qual a amplitude de vibração do corpo? Então, lembrando que a amplitude é a distância entre a posição de equilíbrio à posição máxima. Então, nesse exercício, o objeto sai da posição de equilíbrio, aplica-se uma força e coloca na posição de máxima. A partir desse ponto, ele é solto. Ele se desloca do ponto de máximo até o ponto de equilíbrio. Ele andou. Aqui nós temos uma amplitude. Ele saiu do ponto de máximo e foi para o ponto de equilíbrio. Só que o corpo ele está oscilando. Então, depois que ele chega no ponto de equilíbrio, ele vai para o ponto de mínimo. Ele andou mais uma amplitude. Quando ele vai para o ponto de mínimo, a mola está deformada. Então, ele volta. Então, ele se desloca do ponto de mínimo até o ponto de equilíbrio. Ele vai para o ponto de máxima deformação. Então, aqui ele fez um ciclo completo. Ele saiu do ponto de máximo, depois ele foi para o ponto de equilíbrio, depois ele foi para o ponto de mínimo, voltou para o ponto de equilíbrio, ele voltou para o ponto de máximo. Então ele fez uma oscilação completa. Então aqui nós temos 4 amplitudes. Então, resposta: o corpo desloca 10 centímetros, indo e voltando do ponto de máximo. Então ele sai do ponto de máximo, vai para o ponto de mínimo e volta para o ponto de máximo. Nesse trajeto, ele deslocou 10 centímetros. Sendo a amplitude, então aqui nós temos 4 amplitudes. Assim temos. Então temos a amplitude a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Isso é igual a 10 centímetros, porque aqui nós temos que ele sai do ponto de máximo e vai para o ponto de equilíbrio. Temos uma amplitude. Do ponto de equilíbrio, ele vai para o ponto de mínimo. Temos outra amplitude. Depois que ele chega do ponto de mínimo, ele volta para o ponto de equilíbrio. Terceira amplitude. Depois que ele chega no ponto de equilíbrio, ele volta para o ponto de máximo. É a quarta amplitude. Então, aqui temos 4 amplitudes, que é igual a 10. Como é que é o valor da amplitude? Passamos esse valor 4 que está multiplicando, dividindo. 10 dividido por 4 é igual a 2,5 centímetros. O item B. Considerando que o bloco levou 100 segundos para completar 200 ciclos de oscilação, qual a frequência do movimento? Então, o bloco completou 200 ciclos de oscilação em 100 segundos. A frequência é o número de oscilações em um intervalo de tempo. Então, a frequência é igual ao número de oscilações no intervalo de tempo. O número de oscilações é 200 dividido por 100. 200 dividido por 100 é 2 ciclos por segundo, que é dado em Hz. Então, a frequência é igual a 2 Hz. O item C. Sendo a massa do corpo igual a 2 kg, qual o período de oscilação do corpo? Então, dados do exercício. A massa do objeto é 2 kg. A constante da mola é 150 Newton por metro e o período é o que estamos buscando no exercício. O período é dado pela fórmula 2π vezes raiz quadrada da massa dividido pela constante da mola. Substituindo os valores, temos que o período é igual a 2π vezes raiz quadrada de 2 dividido por 150. Tirando a raiz de 2 dividido por 150 é igual a 0,115. Multiplicando por 2π, achamos que o período é igual a 0,725 segundos. Tranquilo? Exercício número 2. Ele fala que a distância entre as posições extremas ocupada por um pistão, então o pistão ele sai de uma posição extrema e vai para a outra. No decorrer do seu movimento de vai e vem é igual a 0,5 e a velocidade média do pistão quando se desloca de uma posição extrema para outra é 0,4 metros por segundo. A partir desses dados, determine
Letra A, o período de movimento do pistão. O exercício ele fala que as distâncias entre as posições de um pistão, entre o ponto máximo e o ponto mínimo, é 0,5. E a velocidade média desse pistão é 0,4 metros por segundo. Ele quer o período de movimento do pistão. Esse período de movimento, o período é para completar um ciclo, ou seja, o objeto sai da posição de máxima, vai para a posição de mínima e volta. Beleza? Isso é o período. Aqui nós temos que o deslocamento é igual, o ΔS é igual a 1 metro. A velocidade, que é a velocidade média, é 0,4 metros por segundo. E o período é o que estamos procurando, que é o período de movimento do pistão. O exercício fala que a distância entre o ponto máximo e o ponto mínimo é 0,5 metros. Porém, o deslocamento é de 1 metro, pois o pistão, para completar um ciclo, tem que ir e voltar. Então, ele vai da posição de máximo, vai para a posição de mínimo e volta. Então, ele tem que completar um ciclo completo. Assim, deve-se multiplicar por 2 a distância entre as posições extremas. Então, a posição é 2 vezes 0,5, que é igual a 1 metro. Resposta: o período é calculado através da fórmula da velocidade média. Temos que a velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Substituindo os valores, que a velocidade média é 0,4, que é igual, o deslocamento é 1 dividido pelo tempo. Passando o tempo multiplicando e o 0,4 dividindo, obtemos que a variação do tempo, que é o período, é 1 dividido por 0,4, que é igual a 2,5 segundos. Então, o período do movimento do pistão é 2,5 segundos para ele ir e voltar para o mesmo ponto. Então, o período é de 2,5 segundos. O item B, ele quer saber a frequência desse movimento. Dados os valores que o deslocamento é 1 metro, a velocidade é 0,4 metros por segundo e o período é 2,5 segundos. Resposta: a frequência é dada pelo inverso do período. Como o período é 2,5 segundos, para achar a frequência, pegamos o inverso desse valor. Assim, a frequência é igual a 1 dividido pelo período. Substituindo o valor do período, que é 2,5, obtemos que a frequência é igual a 1 dividido por 2,5. A frequência é igual a 1 dividido por 2,5, 0,4 Hz. Assim, a frequência é de 0,4 Hz. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.